Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro. E atenção, culto em São Leopoldo termina em gritaria e correria. Esse é o primeiro destaque de hoje com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. O que era para ser um culto virou confusão e tiroteio. O alvo dos criminosos, um dos maiores ladrões de carga do Rio Grande do Sul, que foi assassinado em São Leopoldo. Daqui a pouco, a gente volta com todos os detalhes e conversa ao vivo com o delegado do caso. O delegado André Serrão, né, já está na linha com a gente. Em seguida, nós vamos esclarecer o que aconteceu. A igreja, muitas pessoas, muitas senhoras, uma mulher grávida, inclusive crianças. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Manhã de operação da Polícia Federal na Prefeitura de Porto Alegre. Também é destaque de hoje com ele, Guilherme Roquette. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. E é uma operação realizada em conjunto entre a Polícia Federal e também a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, que investiga a contratação de uma organização para tratar de abrigo para moradores em situação de rua aqui em Porto Alegre. Como será que aconteceu essa história? O que tem por trás? Cerca de 10 milhões de reais em contratos que estão sendo investigados agora pela Polícia Federal e daqui a pouco tem os destaques. Até já, obrigado, Gui. 11h33. E atenção, cuidado quando a esmola é demais, porque você pode estar caindo no golpe da arara. Destaque vem agora da redação com ele. Bom dia, Glauco Paza. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, compras feitas de forma irregular, muitas vezes nem pagas, usando laranjas, e essas mercadorias chegam no comércio convencional e você pode estar comprando com preço abaixo de mercado, só que isso, não é um bom negócio. Daqui a pouco a gente fala, André. Até já, obrigado, Glauco. 11h33, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Onze h 34, dá uma olhadinha. Olha só, esse flagrante. Atenção, um flagrante que vem do norte do estado. O que é que aconteceu? As pessoas na rua ouvindo um barulho, gente que põe a mão na cabeça desesperada, ouvindo aquele barulho, ninguém entendendo o que estava acontecendo. Escutem. O que seria? Parece um barulho de um avião? Daqui a pouco a gente vai explicar o que aconteceu. Olha aí. Tem um caminhão que passa por ali, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, tá? Em seguida a gente vai trazer... O pessoal apavorado. Isso foi agora no final de semana, né? Durante a tarde. Né? Em seguida a gente vai trazer as informações. Lembrando que daqui a pouco também vamos trazer os detalhes do que aconteceu dentro de uma igreja no Vale dos Sinos. As pessoas orando, as pessoas rezando, muita gente dentro da igreja. Tinha senhoras, tinha crianças, uma senhora grávida e de repente, vários tiros. Nós vamos... Olha a gritaria, gente. Bom, pessoal desesperado, ninguém entendendo o que estava acontecendo, não sabia se era assalto, o que era. Mas em seguida a gente vai explicar, inclusive o delegado André, que está investigando esse caso, vai trazer informações ao vivo pra gente. É um rápido intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 39 minutos. E atenção, um dos principais ladrões de carga do Vale dos Sinos foi executado em frente a uma igreja em São Leopoldo. As imagens são assustadoras, são impressionantes, o desespero das pessoas, né? Tinha senhoras, crianças, uma senhora grávida, quer dizer, assustador. O Lucas Abate tem informações do que aconteceu. Explica pra gente, quando que aconteceu isso, hein, Lucas? Pois é, André, uma rajada de tiros interrompeu esse culto na noite do último domingo em São Leopoldo. Do lado de fora dessa igreja, que estava lotada, tinha bastante gente, inclusive uma mulher grávida que estava também do lado de fora e presenciou tudo, mas o alvo dos criminosos era esse homem. Um dos principais ladrões de carga do Vale dos Sinos estava ali em frente à igreja para buscar o filho quando foi alvo dessa emboscada e levou mais de 10 disparos, André. Esse homem, como eu disse, era um dos principais ladrões de cargas do estado, do Vale dos Sinos, estava no regime semiaberto e colocaria amanhã, André, a tornozeleira eletrônico, mas foi executado na noite do último domingo. E chama a atenção, Lucas, porque nós tivemos na semana passada, na zona norte de Porto Alegre, inclusive tu acompanhaste, a execução de um homem
né? Com cerca aí de 80 tiros. Lembram que aí uma senhora passava com o filho e amigo do filho dentro do carro e ele essa senhora levou tiros, ficou ferida. Tivemos ontem aqui em Porto Alegre, né, também aqui na Zona Norte, e esse caso no domingo em São Leopoldo. Por isso nós vamos agora até o Vale dos Sinos conversar com o delegado André Serrão, que está à frente dessas investigações, que é da delegacia, o responsável pela delegacia de homicídios. Delegado, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, escuto sim. Delegado, o que aconteceu? Explica para a gente como que foi a dinâmica desse crime, o que o senhor pode nos antecipar? Como a gente pôde observar aí no vídeo que circula nas redes sociais, né, circula na internet, o fato aconteceu no dia 12, no domingo à noite, por volta de 8h30 da noite, enquanto acontecia um culto ali no bairro São Miguel, mais precisamente ali na rua Homero Batista, que é uma rua ali do bairro, conhecida por ter culto e tal. E essa vítima, o Michael de Oliveira dos Santos, ele deixou os seus 2 filhos próximos, numa localidade ali na casa de sua ex-esposa, e depois passava próximo dessa igreja, quando ele foi abordado e foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, dirigindo o seu veículo. Ele estava dirigindo um veículo de cor preta. Ele não ia para a igreja, nem estava saindo da igreja, ele estava perto. Ele não ia para a igreja, ele dirigia o seu veículo, um utilitário, um SUV, um Audi Q3, e ele foi abordado por esses homens e alvejado por diversos disparos de arma de fogo. A gente não consegue precisar quantos disparos foram dados ali na circunstância, mas conseguimos visualizar pelo vídeo que foram pelo menos mais de 10 disparos. 8 deles acertaram fatalmente a vítima, causando lesões, conforme o boletim de atendimento médico do Hospital Centenário, para o qual a vítima foi socorrido. E dentro da igreja, alguém chegou a ficar ferido? Algum dos tiros chegou a atingir o prédio da igreja, delegado? Felizmente, nenhuma das pessoas que estavam dentro da igreja no momento dos disparos foi atingida com um disparo de arma de fogo, mas ficou aquele susto. Eu estive falando com um pastor da igreja, que inclusive prestou depoimento aqui em sede policial, e falou que os fiéis ali ficaram bastante abalados com a circunstância, que foi um fato inédito, não tinha acontecido até então, tamanha a ofensiva dos autores do crime ali. E qual é a distância que foi essa execução, distância da igreja? Era muito perto, né? Foi exatamente na frente da igreja, não distava nem 5 metros de distância. 11h43, nós estamos conversando com o delegado André Serrão, da Delegacia de Homicídios de São Leopoldo. Aí estamos falando sobre este caso aí, do que aconteceu no domingo à noite. Escutem só o desespero dentro da igreja, porque a gente escuta os tiros, ó. Olha aí, ó. Pelo menos 10 tiros a gente consegue escutar. Meu colega Lucas tem uma pergunta para o senhor, né, Lucas? André. Opa. Não, e até para contribuir, no início desse vídeo, quando começam os disparos, dá para ver lá no fundo, do lado de fora da igreja, os disparos sendo realizados, aparecem uns flashes, como se fossem pequenos fogos, que é exatamente o local que os disparos foram realizados, como o delegado disse, bem em frente à igreja que estava lotada. A minha pergunta para o delegado é em relação à participação de facção criminosa. Esse homem era envolvido com roubo de cargas, mas, delegado, ele tinha vínculo também com algum grupo criminoso que atua aí na região do Vale dos Sinos ou em outra parte do Rio Grande do Sul? Então, Lucas, preliminarmente a gente não consegue afirmar se ele tinha participação com alguma facção aqui da região. O que a gente consegue apontar é que, segundo relatos de pessoas ali da região, ele tinha participação com furto e com receptação de veículos. Inclusive, ele foi preso anteriormente por conta desses crimes praticados e encontrava-se em regime semiaberto ali, esperando a tornozeleira para que pudesse cumprir a prisão domiciliar que lhe tinha sido imposta. Na prisão domiciliar, ele não poderia sair depois das 20 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, ele teria que ficar nesse período em casa e a tornozeleira iria auxiliar justamente a fiscalização do cumprimento dessa forma de pena. Pode seguir, por favor. Então, o que a gente tem é que, quando ele chega ali próximo à igreja, 2 veículos se aproximam dele. 2 veículos são suspeitos até então, uma caminhonete e uma motocicleta. E pela forma como foi e como aconteceu a execução, com
com a brutalidade como aconteceu. A gente descarta algumas linhas de investigação, como, por exemplo, latrocínio, já que não foi subtraído nenhum outro bem da vítima na situação, mas a motivação em si, princípio, a gente não chegou ainda. O que nos leva a acreditar, sim, que teve participação de uma organização especializada na consecução desse crime. E ele foi morto dentro do carro ainda, ele não tinha nem descido, né, delegado? Porque ele estava aguardando o filho, é isso? Ele já tinha entregue os 2 filhos à ex-mulher num bairro próximo, numa residência próxima ali do bairro, e depois ele passou na igreja quando ele foi abordado. E aí há divergências de versões, alguns dizem que ele estava do lado de fora e alguns dizem que ele estava dentro do veículo. A polícia e a perícia foi até o local e não conseguiu arrecadar nenhuma cápsula, nenhum estojo que pudesse auxiliar ali nas investigações dos fatos, mas realizou a perícia de local, levantou testemunhas e possíveis pontos de câmeras. Aí, momento que a igreja... Só mostrar ali o momento que o culto está acontecendo. Coloca o áudio aí, coloca o áudio. Ó, abaixa. Desespero total é quando essa senhora de vermelho entra, os tiros, ó. Ó, escuta. Porque estavam pedindo para baixar a porta, né? Baixar a porta ali da igreja, porque não entendiam o que acontecia. Estavam cantando, ó. Coloca o áudio aí mais uma vez. Ó. Aí começam os tiros. Não, e tem uma senhora que ela entra, eu acho que ela estava do lado de fora da igreja, não é? Quer dizer, estava correndo ali o risco. Outras pessoas também poderiam estar ali fora, mas a gente percebe que quando os tiros começam, aí que entra essa senhora que está de vermelho. Meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor da redação, né, Glauco? Isso, delegado, bom dia. Não, a respeito dessa questão das câmeras, hoje a gente sabe que elas estão espalhadas, inclusive nas igrejas. Infelizmente, até as igrejas têm. Neste caso aí, não foi possível, não tinha câmera na igreja, o senhor espera dos prédios vizinhos, como é que é? Tem o cercamento eletrônico também, né? Ali é um município, é uma região um pouco mais carente do município de São Leopoldo, né? Então, a oferta de câmera não é tão grande quanto nos municípios mais nobres. O que nós estamos levantando são os pontos que possivelmente os autores passaram para que a gente possa arrecadar as câmeras próximas ali. Ali próximo, ali na frente, bem próximo à igreja, não existem câmeras que possam nos auxiliar, mas nas redondezas a gente está sondando para ver se a gente acha alguma câmera que possa nos ajudar ali na elucidação da dinâmica criminosa acontecida no domingo. Indo em direção ao Vale dos Sinos, delegado, esse bairro é o São Miguel, que o senhor disse, né? O bairro São Miguel. Isso, o bairro São Miguel. Ele fica para o lado do centro da cidade, porque a BR corta São Leopoldo, né? Uma parte da cidade. Ou ele fica para o lado esquerdo da estrada? Se eu não me engano, ele fica para o lado ele fica para o lado esquerdo da cidade. Tá. Indo em direção ao Vale dos Sinos, do lado esquerdo. Ele fica próximo ali, o que é próximo ao bairro Charlau? Próximo a Charlau. Um pouquinho antes, talvez, do bairro Charlau? Antes. Ah, tá. Se fosse por dentro, seguindo por dentro, seria São Miguel, o próximo seria Charlau. Seria mais à frente. Sim, ali atrás da Polícia Rodoviária Federal, um pouquinho antes ali. Isso. Né? Um pouquinho mais ali. Lucas? Não, André, acho que uma última questão, o delegado, que eu tenho é com relação à informação que a gente tem que o irmão dele, o irmão do Maicon, da vítima, que levou ele até o Hospital Centenário. O irmão estava junto com ele no carro, estava em outro veículo. Como é que foi essa dinâmica? Essa dinâmica ainda ela não está clara para a gente aqui na delegacia. Em algum momento o irmão chega a participar. O carro sai da frente da igreja. O carro é deslocado para próximo do Hospital Centenário, o carro onde tem sangue da vítima, onde a gente acredita que de fato ele estava dentro, apesar da divergência de versão. Onde ele foi socorrido dentro desse carro também. Por isso que havia sangue nesse veículo. O veículo ele sai do local do crime e ele é encontrado próximo ao Hospital Centenário, sem ninguém e sem, inclusive, o irmão, que foi uma das pessoas que, segundo relatos, estavam junto. E ontem a gente pôde perceber que o irmão foi preso no município de Campo Bom, um município de 2 irmãos, uma 9mm, onde foi feito flagrante aqui na DPPA de São Leopoldo. Então, esse fato pode nos auxiliar também nas investigações desse homicídio acontecido no domingo, para saber se o irmão também tinha algum tipo de participação ali ou se fez presente aqui no caso do homicídio do Maicon.
Bom, delegado, rapidamente para a gente encerrar, a gente sabe que o senhor tem compromisso, mas em seguida a gente também vai trazer outros detalhes, porque chama a atenção que em uma semana nós tivemos, pelo menos aqui na região metropolitana, 3 execuções, né? Teve na zona norte de Porto Alegre, no bairro Sarandi, teve ontem em frente a um centro de atendimento médico, em frente a um hotel na zona norte de Porto Alegre, esse aí em São Leopoldo. E isso chama muito a atenção. Em São Leopoldo, essa imagem que a gente está vendo foi do que aconteceu semana passada, inclusive uma senhora que estava com o filho e o amigo do filho estavam dentro do carro, os criminosos queriam o carro dela, atiraram contra, essa senhora ficou ferida. Só para encerrar, esse tipo de ataque como teve em São Leopoldo, próximo ali à igreja, isso é comum ou saiu um pouco da curva? Sai totalmente fora do esperado dentro do município aqui de São Leopoldo, porque a gente vinha trabalhando com uma taxa e com homicídios com motivações de natureza majoritariamente pessoal, por vingança. E quando a gente tem atuação de crime organizado, a gente volta a ligar um alerta aqui para o município para que a gente volte todos os nossos esforços para a resolução desse caso e dar uma resposta que a sociedade de fato merece. A gente vê que a segurança pública aí é um direito fundamental que, na minha opinião, precede os demais. Você vê que você não consegue sequer exercer o seu direito à religião sem que haja o direito à segurança ali. Então, o culto foi interrompido por conta da realização desse crime, né? Violência urbana. Por conta dessa violência ocasionada ali no município de São Miguel. E a gente tem que dar uma resposta para a população. Bairro São Miguel, município em São Leopoldo. Delegado André Serrão, muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho aí para o senhor. Muito bem, e eu converso agora com o colega Guilherme Roquete, porque ele tem novidades e informações sobre a execução que aconteceu aqui num bairro nobre de Porto Alegre, que foi ontem de manhã. Agora nós temos aí a imagem mostrando os detalhes de como tudo aconteceu, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André. Bom dia para ti mais uma vez, bom dia para o Glauco. O que aconteceu então lá na zona norte aqui de Porto Alegre, André? A gente tem agora justamente essa imagem divulgada pela Polícia Civil que mostra o momento então em que o automóvel ali, um Honda CR-V preto, ele chega, se aproxima da caminhonete captiva blindada aonde estava a vítima, um homem desce apontando a arma e aí possivelmente esse disparo ele tenha sido realizado na diagonal de dentro do veículo, do lado direito traseiro para o lado esquerdo dianteiro, ou seja, da porta que estava aberta, a traseira direita, em direção ao banco do motorista, e por isso, possivelmente, as balas acabaram se fixando no vidro blindado do lado esquerdo ali do motorista, que a gente mostrou ontem ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Mas é claro, André, que isso tudo a gente está analisando em cima dessa imagem, desse vídeo, que foi divulgado ontem pela Polícia Civil. Agora precisa então da perícia do IGP, do Instituto Geral de Perícias, para confirmar as trajetórias da bala e se é de fato isso mesmo. André, eu conversei mais cedo com a delegada Roberta Bertoldo, a delegada que está na frente desse caso, para saber se tinha alguma atualização. Ela me disse que não, que por enquanto ainda não tem nenhuma nova atualização, além da divulgação dessa imagem, mas é claro que a gente sabe que a polícia está aí justamente investigando esse caso. É lógico que logo em seguida a polícia também vai já ter também pistas de quem são essas pessoas, mas já há uma estratégia traçada. Agora, André, deixa eu te falar então, para a gente recapitular a informação de ontem, quem era essa vítima, quem foi esse homem então morto ontem pela manhã. Trata-se então de Diego Carvalho Fontinel, ele tem 32 anos, ele foi até esse local aí, André, que é uma região onde tem um hotel, um prédio comercial, para fazer um procedimento estético. Ele dirigia essa captiva preta blindada quando chegou ao local, justamente então para fazer esse procedimento. Segundo a informação da polícia, agentes da SUSEP estiveram lá, retiraram a tornozeleira eletrônica que ele utilizava para que ele pudesse então passar por esse tratamento estético. Quando nesse exato momento, chegou o carro preto com os atiradores. Gui, para quem está chegando agora, faltando 5 para o meio-dia, preste atenção nesta imagem, porque ontem nós não tínhamos a imagem ainda. Agora temos a imagem. Para aí um pouquinho, para aí um pouquinho, para aí um pouquinho. Para só, para aí. Consegue parar a imagem? Não, é pro Gui parar, é pra imagem parar. Hein, Gui? Olha só, Gui. Não, me chamou a atenção o seguinte, olha só, para aí. Neste momento, percebam que tem um carro branco e aquele carro branco ali, pela informação que eu tive, era de um paciente. Agora imagina o desespero, Glauco, desta pessoa que praticamente fica na linha do tiro. Eu não entendi muito bem na imagem
Volta ali para o início da imagem, porque me parece que o carro da vítima, ele fica na frente, ele atravessa na frente do branco, eu não sei porquê, e aí ele tenta arrancar, olha só. Se foi na saída, se foi um encontro, né? O porquê que o carro preto, ele trancou, estava trancando o carro branco, eu não sei porquê. Eu não entendi por quê. Aí chegam os atiradores... Porque obrigatoriamente ali, André... Ali é um pouco apertado, né? Deixa eu só... não, exatamente, é o que eu ia te dizer. Obrigatoriamente ali, para que o carro saia, ele tem que fazer o retorno ou de ré ou fazendo uma manobra e saindo de frente. Certo. Não teria como sair para o lado da frente da captiva e da frente do carro dos atiradores. Ele teria que voltar. Então, o que a gente pode supor aí é que possivelmente esse carro branco desembarcou alguém ou estava aguardando alguém e já tinha feito a manobra para ficar em posição para saída. André. Eu estou vendo aqui, tentando perceber, olha, mas bem na linha de tiro, e ele tenta escapar e o carro da vítima dá uma ré, quer ver, ó? Ele dá uma ré aqui, ó, ele põe mais para frente e o carro vem de ré, ó. Desesperador, né, Glauco? Essas pessoas, ou esse motorista, não se sabe exatamente, que estava nesse carro branco aí, vai servir de testemunha, isso a polícia já informou. Agora, uma coisa que o delegado Ebert disse ontem, chamou bastante atenção. A vítima... antes de fazer o procedimento, veio até o Hospital Mãe de Deus, aqui no bairro Menino Deus, se confundiu. E só depois, então, descobriu que não era aqui e era lá, nessa região da Soledade, e então ele chegou ao local certo. Só que aí, esses criminosos já estavam na espreita. Ou seja, tudo estudado, premeditado, possivelmente já vinha sendo acompanhado, e aconteceu isso que aconteceu ali. Esses dois outros acompanhantes da vítima, que foram presos, foram feridos levemente, também vão servir para muita informação para a polícia. Antes de analisar aqui os tiros que pegam no vidro, porque a gente não entendia ontem, porque era um carro blindado e o vidro do motorista que tinha sido atingido, não é, pelos disparos ou estilhaços. Antes de olhar isso, me chamou a atenção uma coisa, ontem até já tínhamos comentado, Gui e Glauco, ele estava indo fazer um procedimento médico, não sei se daqui a pouco até, não sei, estou aqui, uma hipótese, para talvez mudar a fisionomia ou algo assim, mudar porque era um procedimento estético, né, Gui? Sim, segundo o que nos disse a delegada ontem, ainda lá no local do crime, André, ele teria ido para fazer uma retirada de uma gordura localizada. Agora, é claro que isso pode ser um procedimento estético, mas também pode ser... não está bem claro se é uma lipoaspiração, porque aí talvez seria um procedimento cirúrgico. Sim. Mas eu te diria o seguinte, que isso pode ser tanto um procedimento estético, quanto se essa gordura, por exemplo, estiver afetando em alguma localidade que possa afetar um órgão, por exemplo, isso também pode ser algo necessário, né, para a questão de saúde. O que é bem plausível, até pelo fato de que pediu na justiça para retirada da tornozeleira. Afinal de contas, a SUSEP foi lá e retirou a tornozeleira dele, né? Não foi retirado Não, até porque não é muito simples. Assim, André, pouquinho antes de acontecer o crime, agentes da SUSEP estavam no local e retiraram a tornozeleira. Ou seja, já estavam sendo observados pelos criminosos. Sim, exatamente. E com o acompanhamento, quer dizer, ele foi, então, com a própria autoridade policial, a própria justiça, sabendo que ele faria esse procedimento médico. E aí a gente percebe aqui, quando chegam os atiradores... E foi acompanhado... Diga aqui. Não, só para complementar, que ele também foi acompanhado de 2 comparsas, André, ou que estariam possivelmente até atuando como seguranças dele. Sim. E esses 2 homens, eles ficaram feridos nessa ação, porque possivelmente um deles estava atrás, pela porta direita da captiva, de onde possivelmente os tiros podem ter sido disparados para dentro do carro. Ali, ó, e quando ele atira por trás, me ajude vamos voltar à imagem. A vítima é a que está na parte de trás aqui, que abre a porta, é isso? Exatamente. A vítima é essa que aparece... aparece... estava conduzindo... estava... É a que aparece ali atrás ou não? O que a polícia disse é que é esse homem que estava, inclusive, tentando abrir a porta de trás para pegar alguma coisa. Poderia ser até uma mochila, porque, lembrando, ele ia fazer um procedimento cirúrgico. Certo. Ele ia, de repente, pegar alguma roupa, alguma coisa ali. E será que ele saiu correndo? Porque não foi aqui que ele caiu, foi mais adiante, eu acho, né? Foi isso? Ou foi aí mesmo? Não, ele saiu correndo depois de ter se afastado do carro, André. Ele se afastou do carro correndo e foi nesse local, então, que ele caiu mais perto do muro, junto com a floreira, com as plantas que estavam no final do terreno ali. E vejam que aí os tiros, eles pegam, parece que é por dentro, né, Gui? Não te parece?
Ó, isso. Não, era essa dúvida a gente estava analisando aí mais cedo, André, na redação, junto com o Luciano Nunes, nosso editor-chefe, a Eliane Aires também, nossa editora e produtora. A gente estava analisando exatamente isso, porque a impressão que a gente tem é que aquele estilhaço que aparece ali saindo, ele se dá dentro, talvez até de dentro para fora. Exato. Mas é claro, André, que para isso, para essa confirmação, a gente precisa da perícia do IGP, que vai analisar então a trajetória das balas. Mas na hora, lá no local, os próprios agentes da Polícia Civil e também os peritos do IGP já recolheram cápsulas. Tinha pistola 9mm, tinha calibre 5.56, então tinha bastante material lá para ser recolhido. Pelo menos 20 cápsulas. E outra coisa, André e Guilherme, a sequência da imagem nós não temos, a polícia tem. Inclusive, esses criminosos, esses atiradores, eles fugiram por dentro do prédio que tem vários escritórios comerciais e também médicos, e eles quebraram a cancela e fugiram por dentro para sair na outra rua e não pela perimetral. O corpo fica muito próximo do carro, né? Fica muito próximo do carro, praticamente na frente do carro. E aí, ó, a janela aberta aqui, a gente consegue, a porta aberta do carro, a gente viu ali o vidro que a gente não entendia muito bem, porque geralmente, mesmo sendo blindado, olha aqui, ó, mesmo sendo blindado, quando ele aparece um buraquinho onde o projétil ele pega no vidro, e aí não, né? Ele aparecia só como uma ondulação, né, Gui? Como uma ondulação no vidro. Então, André, ele aparecia assim como até dava para ver algum buraco assim aberto ali, mas a gente não conseguia ver o buraco fundo. Quando eu olhei perto ali do vidro do carro, né? Eu não conseguia ver o buraco aprofundado. Exatamente, a impressão era justamente o inverso, era de que a bala estava realmente de dentro para fora. E aí, vendo essa imagem depois na tarde, a gente consegue confirmar isso. Agora, eu acho que o Glauco até nos traz uma informação nova a respeito desse caso, em que eu lá no local tinha a informação de que a vítima, né, o Fontinel, ele estava dirigindo a captiva, mas agora o Glauco nos diz então que ele estava pela lateral. Então agora a gente já também fica com essa dúvida e a polícia vai apurar depois para saber se ele era o motorista ou se era alguém que estava levando ele até lá. Isso ainda é um outro ponto aí para a gente analisar e ser esclarecido. Até porque ontem, pelo horário, vocês viram ali, era 8h40 alguma coisa da manhã, né? A gente tinha, a informação recente tinha chegado para a gente desse crime e a gente foi analisando e a partir do momento em que a investigação começa a analisar, as informações elas vão surgindo, porque de fato as informações iniciais são muito reduzidas, muito poucas, tanto é que a gente não sabia, não entendia muito bem por que o vidro do motorista ele estava com uma marca. Agora a gente entende que é uma marca, pelo visto, de dentro, né? Porque, e olha só... Exato. Então, os que ficaram feridos, talvez pelo estilhaço da parte interna do vidro, seria isso? Porque, olhando isso, o tiro... André, explica... Olhando eles atirando, as balas... Coloca aquela imagem de novo do tiro. Acho que aquela outra imagem que aparece eles atirando, ó, provavelmente os tiros entram pela porta de trás... E atingem ali o lado, o vidro do motorista, né? Ou seja, entra pela porta de trás quando atinge também, então, a vítima, né, Gui? E talvez isso aí pode explicar um outro detalhe agora, André, que eu estou me lembrando exatamente nesse momento, que eu e o Jairo, a gente estava lá e a gente estava conversando sobre isso, porque a porta traseira esquerda da captiva, ela tinha uma marca redonda, mais ou menos uma circunferência, exatamente na metade, já na parte da lataria, e que aparecia ovalada de dentro para fora, o que seria exatamente o contrário de que se o tiro tivesse dado pelo lado esquerdo. Então aí talvez explica por que essa outra marca, que pode também ser um tiro que não acertou o vidro, mas aí a lataria do carro. Lógico, insisto de novo em te dizer que isso precisa ser apontado pela perícia. O vidro da frente também tem a mesma marca, ou seja, um dos tiros ele pode ter pego no para-brisa por dentro. E um detalhe, como é um carro blindado, talvez eles sabiam disso, os atiradores tenham esperado a porta ser aberta para executar, né, para fazer os disparos. Porque se não estivesse fechada, provavelmente não... Porque o vidro não quebrou, o do motorista. Né? Então, se tivesse fechado a porta... Não, ele se manteve, ele estilhaçou, mas ele não se desmanchou, ele continuou inteiro, né? Vamos dizer assim. Mas a gente não sabe se os outros dois que estavam com eles não ficaram gravemente feridos, não ficaram, né? Levemente feridos. Foram internados. Nossa, não tiveram, olha, muita sorte, porque olha quantos tiros foram disparados ali para dentro do carro.
Perguntei para o delegado a respeito do histórico desses dois e ele disse que nada assim de muita relevância, mas ele confirmou que seriam sim seguranças dessa vítima, desse criminoso que foi morto. Estavam acompanhando. Lembrando, para quem não acompanhou, isso foi ontem por volta de 8h40. É esse horário que aparece ali no relógio, né? Isto. Ali, ó, 8h42. Glauco nos confirma aí. 8h42, exatamente. André, eu queria te dizer também, vamos falar um pouco do histórico então dessa vítima, o Diego Fontinel. Ele tem 32 anos. A informação que a gente tem é que lá em 2016 ele já foi condenado a 20 anos de prisão. 20 anos de prisão. Vocês vejam que a pena máxima aqui prevista no Brasil de prisão é 30 anos. Ele foi condenado a 2/3 disso aí, já. E também ele seria apontado como um dos líderes de uma facção criminosa que atua aqui em Porto Alegre, mas que tem ramificação em todo o Vale dos Sinos aí, e o braço dele seria lá na região do bairro Matias Velho, em Canoas. E ele e o irmão Leandro, que tem o mesmo sobrenome, Fontinel, eles estariam então fornecendo armas para esse grupo e seriam um dos líderes dessa quadrilha lá na região de Canoas, no bairro Matias Velho. Agora, um outro detalhe, André, então, que a gente também já falou isso ontem, é que o irmão dele, o Leandro, ele foi morto numa emboscada no mês de julho, lá em Canoas, na rua Matias Velho, nas proximidades com a rua na rua Rio Grande do Sul, Avenida Rio Grande do Sul, bairro Matias Velho, lá em Canoas. Então, nessa região ele estava num Audi, foi então emboscado e acabou sendo morto lá. O irmão do Diego, o Leonardo. E aí ontem aconteceu isso aqui em Porto Alegre, então, com o irmão, aí sim, o Diego Fontinel, de 32 anos, que tinha então, né, esse histórico aí de ocorrências e já de passagens pela polícia. Então, ele estava numa situação regular, porque o Glauco trouxe a informação, né, Glauco? Que tinham retirado a tornozeleira dele, até porque você vai fazer algum exame de ressonância, né, o que envolva, né, um exame de imagem, nem pode estar com um equipamento assim, precisa ser retirado. Né, você vai fazer um exame desse, você não Ele pode estava estar em progressão, né, André? Estava em progressão com o uso da tornozeleira e para fazer esses procedimentos ele precisaria tirar o equipamento. Muito bem, 12h08. Isso e a aconteceu reportagem ontem. do Glauco Paza ontem... 12h08, isso aconteceu ontem de manhã. André. Diga, a gente está com um pouquinho de atraso. A reportagem... Pois é, tem o delay nosso aqui, porque também a gente está um pouco longe aqui da TV, eu estou na beira do Guaíba, depois eu vou te contar por quê. Mas a reportagem do Glauco Paza ontem no SBT Brasil trouxe uma fala do delegado Ebert Moreira, que é delegado de homicídios, muito contundente. Ele dizia o seguinte, que os executores podem não ser os mesmos de um caso do irmão e do outro irmão, mas os autores possivelmente sim seriam os mesmos, os autores não. Os mandantes desse crime possivelmente seriam os mesmos, justamente, né, por essas questões ligadas ao tráfico de drogas e a influência deles dois na criminalidade. Isso aconteceu, para quem não acompanhou, foi ontem, por volta de 8h40 de manhã, aqui em Porto Alegre, 8h20 da manhã, num local onde há hotel, há um prédio com clínicas médicas, há uma movimentação muito grande de pessoas. Eu imagino este carro branco, o susto que deve ter levado no momento em que tudo isso aconteceu e ele praticamente ali na linha de tiros. Muito bem, 12h09, daqui a pouco a gente vai trazer as informações sobre aquele da semana passada, é isso? A gente vai atualizar as informações daquela senhora que ficou ferida, também numa execução que aconteceu no bairro Sarandi, né? Acho que em seguida a gente vai trazer informações como é que está a saúde dela. Ela que foi internada conseguiu dirigir até o Hospital Cristo Redentor, até próximo ao hospital, quando ela foi atendida. Lembrando que houve uma execução e os criminosos tentaram pegar o carro dela. Ela não teria parado e eles atiraram contra o veículo, ela ficou gravemente ferida, mas conseguiu ainda dirigir até próximo ao hospital. Esse é um pouquinho antes, do momento em que houve a execução. Este homem de azul era a vítima, era quem os criminosos, né, queriam executar, e acontece, em seguida aparece eles atravessando a rua. Momento que eles atravessam a rua e disparam por pelo menos 80 cápsulas encontradas. Aí os criminosos que fogem, o carro branco bate num poste e no momento eles descem do carro e tentam barrar uma senhora que estava dentro de um veículo, junto com um adolescente, o filho dela e um outro rapaz, assim, os três dentro do carro. E aí eles tentaram pegar esse carro dela, ela teria fugido e atiraram contra o veículo, acertando ela. E ela ficou muito ferida e foi encaminhada, portanto, conseguiu dirigir até próximo ao hospital quando recebeu, então, o atendimento do SAMU ali próximo.
mas em seguida a gente atualiza sobre o estado de saúde dela. Também não há informações ainda segue a investigação a respeito desta execução aí. Lembrando que esta foi a 4ª tentativa de execução, né, deste homem. A 4ª tentativa. Muito bem, 12:11 agora. Atenção, gente, atenção. Cuidado com a mercadoria muito barata que oferecem para você. Tem que ficar de olho, porque pode ser de origem ilegal. E teve uma operação para combater a receptação destes produtos, não é mesmo, Glauco? Pois é, André, não é golpe novo, só que a cada dia eles se superam. Neste caso, essa operação aí foi para tentar pegar esses receptadores, tá? Só lembrando aqui o que acontece. Uma investigação começou ano passado com um grupo que recebia mercadorias que vinham de fora, tá? Muitas vezes compradas de forma irregular, com CNPJ fajuto, usando laranjas, muitas vezes não pagando a mercadoria, e isso vinha parar aqui no Rio Grande do Sul, para ser mais específico, na Grande Porto Alegre. Algumas vezes o primeiro pedido, André, era pago, e aí conquistava a confiança do fornecedor, mas o resto, ó, babaus, virava um calote. Pois nessa operação de hoje, a polícia conseguiu prender uma pessoa e apreendeu vários aparelhos celulares e também mercadoria. Só que agora o desafio da polícia é justamente rastrear essa mercadoria para saber se ela tem realmente origem ilícita. Por quê? Porque essa mercadoria acaba vindo muitas vezes de forma mais barata para o consumo. Aí você que vai no supermercado e compra alguma coisa, poxa, que baita oferta, nem imagina que isso pode ser de origem ilegal. Vamos ouvir o que disse o delegado responsável pela operação a respeito de como tentar descobrir o que é ilegal ou não. Tem algumas mercadorias que eles compram, né, que são ilícitas, e eles, ao revender, colocam o preço de mercado. Então, realmente fica um pouco mais difícil de verificar, né, para o consumidor final, que se trata de uma mercadoria roubada ou, enfim, objeto de crime. No entanto, muitas vezes também acontece, a gente já teve isso em várias investigações, de verificar que eles vendem mercadorias que não tem como, né, o preço está correto. Então, por exemplo, se você vai comprar uma carne nobre, né, uma picanha a R$40 o quilo, alguma coisa está errada, né? Então, com certeza, esse indivíduo ele não comprou no local lícito. E, às vezes, o consumidor, claro, para obter uma mercadoria de uma boa qualidade por um valor muito mais barato, acaba comprando, só que com esse comportamento ele incentiva toda essa cadeia criminosa. Isso, o delegado Alexandre Fleck, né, que concedeu esse alerta, que é um alerta bem importante. Agora, e isso pode provocar problema também para quem compra, pode dar dor de cabeça para quem comprar, porque, né, essa questão em algumas situações, né? Tentar descobrir quem compra justamente por não saber, tá? E aí quer levar uma vantagem com preço mais baixo, e tem pessoas que compram justamente sabendo que é uma mercadoria ilegal. Mas assim, ó, golpe da arara. O nome já se tornou sinônimo desse tipo de golpe aqui no Brasil, que é estelionato, na verdade, né? Pegar, não pagar, ou pagar uma vez, não pagar mais, usar CNPJ de empresas que já não existem mais. Enfim, a gente preparou aí uma arte para passar limpo para você, entender como é que funciona este golpe e para ficar de olho também. Porque, afinal de contas, você vai lá no supermercado, vai no mercadinho da esquina e as coisas estão muito, muito abaixo do preço. Cuidado, olha ali, ó. Abre empresa, CNPJ já existente, compram mercadorias por baixo custo. Por baixo custo. Aí tem já uma questão toda que é lá da origem que eles estão tentando observar também. A polícia está de olho nisso aí. Conquistam credibilidade, porque eles até pagam, né, André? Como eu falei antes, pagam a primeira, depois não pagam, encomendas de grandes estoques, depois não efetuam o pagamento, é na maioria das vezes isso que acontece. Lembrei agora. E fecham a empresa e colocam em nome de laranjas, enfim, é tudo para burlar a arrecadação, pegar essa mercadoria e vender muitas vezes pelo preço que é, ou seja, o lucro deles sei lá quantos %, André. Não, eu acho que foi um roubo de gado que aconteceu, de compra, de negociação, é parecido, não sei se dá para chamar também da arara, lembram? Que grandes produtores rurais aqui no interior do estado, que se aproximaram desses produtores, criadores de gado, pessoas que se apresentaram de confiança. Sim. E até pagavam um lote, mas depois não pagavam mais. Aquele modo, né? Conquista a confiança, a amizade, aí é presente, vai indo, quando por trás há um grande esquema, né, Glauco? Tudo começou assim, ó, com queijo, pescado,
e inclusive suco, tá? Essa foi a primeira verificação da polícia de mercadoria ilegal que entrou com receptadores aqui do Rio Grande do Sul. Mas agora já dá para dizer que é todo tipo de produto, muitas vezes alimentícios. Isso aí é aquilo, né? Você chega no supermercado, você vai olhar o preço A, o preço B, poxa, aqui tá muito mais barato e eu acabo levando aquele mais barato, né? Só que tem que tomar cuidado, Mas, infelizmente. Principalmente mercados menores, né, Glauco? Sim, exatamente. Mas é bom destacar o seguinte, ó, região metropolitana de Porto Alegre. Basicamente, esta é a atuação deste grupo. Eram vários pedidos de prisão solicitados para a Justiça, mas a Justiça autorizou apenas tá? Uma pessoa foi presa, mas a polícia continua investigando, porque é difícil, eles são muito bem organizados, André. Pois é. E aí eles trazem como essas mercadorias, Glauco? Como que elas chegam? Vem em cargas, vem em caminhões, muitas vezes até a carga é roubada. E aí eles fazem uma nota lá falsa e acabam entregando aqui para o mercado que quer comprar, aqui na esquina, lá na outra. Só que essa nota ela não tem veracidade alguma, ela é uma nota criada em cima de um carregamento que foi roubado. Muitas vezes tem o seguro, né? O transportador acaba recebendo o seguro, enfim. Mas na maioria das vezes essa compra é feita com falsificação de documentos, inclusive com esse CNPJ de empresas que já não existem mais, tudo falcatrua, André. Não, é impressionante a agilidade e a inteligência com que agem, mas pro lado do crime, pro lado do mal, né? Pro lado da esperteza, entre aspas. E olha as casas, André. É, uma coisa casas de padrão, tem carro de luxo na garagem. E a polícia está fazendo o seu papel, né? Gente, eu recebo aqui, a Lili me passou, pode vir a imagem para mim, sobre o estado de saúde daquela senhora que foi vítima, né, logo depois que teve uma execução, o carro dela foi abordado, e os criminosos não conseguiram abordar e atiraram contra ela. A informação que tem, porque olha, teve muita coragem, muita força, conseguiu dirigir 3 quilômetros até próximo ao Hospital Cristo Redentor. Quando ela foi, então, não conseguiu mais dirigir, foi retirada do carro e internada. Ela está evoluindo bem, saiu do respirador e ontem estava sentada, evoluindo dia a dia. Portanto, né, que bom que está melhorando. E sabe o que impressiona, André? Não foi a primeira vez que essa mesma senhora sofreu com a violência. Que absurdo, que verdade. Coisa lamentável, né? Não, e a gente dois adolescentes dentro do carro. Não, e a gente no meio de tudo isso, teve esse aí, teve o ontem em frente à clínica ali, tem clínica médica, um prédio enorme, tem clínicas médicas, tem hotel, tem restaurante, tem moradias, tem lojas. Olha o que aconteceu na igreja em São Leopoldo, no culto no final de semana, também uma execução na frente da igreja, quando as pessoas desesperadas, né, ali cantando, rezando, de repente começa a ouvir aquele tiroteio. Nós mostramos essa imagem, ela é assustadora. Os dados, André, os dados oficiais mostram o seguinte, houve diminuição. Mas os dados, para mim, são um detalhe. Enquanto tiver um caso, nós temos que brigar contra isso. Isso que são casos que a gente, na região metropolitana, casos que nós temos conhecimento, que temos imagens. Olha a gritaria que foi. A igreja lotada, gente. A igreja lotada. Claro que a gente teve que fazer esse efeito para preservar as pessoas, mas quando a gente viu a imagem, nossa... Olha a gritaria, uma correria que podia ter causado uma tragédia dentro dessa igreja, com as pessoas desesperadas. Desesperadas. Mulheres grávidas, mulheres com criança brincando no chão. Né? A igreja estava cheia quando houve essa execução ali do lado de fora. Isso 3 casos em uma semana. 3 casos em uma semana. Muito bem, meio-dia 19 minutos, agora 23 graus é a temperatura. Um alerta, Glauco, antes da gente chamar o próximo assunto, só um alerta, risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul, alerta da Metsul Meteorologia. Mas o que foi ontem a sensação em Porto Alegre, devido à umidade de 59%, chegou a quase 40 graus. 40 graus a sensação térmica. Então a Metsul alerta, você que está se preparando, está almoçando, vai sair agora de tarde, sempre é bom levar um casaquinho, porque a noite pode refrescar, né? Há muita umidade por todo o estado, em Gramado muito úmido também, chove nesse momento lá em Gramado, 21 graus é a temperatura em Gramado, e a previsão é de que a gente tenha uma tarde bastante chuvosa, mas assim, são pontos localizados. Já no oeste não, no oeste a temperatura ainda vai ficar alta, e no norte e noroeste até amanhã vai ficar alta a temperatura. Aqui a gente vai ter um declínio, sim, da temperatura, mas pode ter, e esse é o alerta, risco de temporais e também muita chuva. Então vai sair de casa, leva um casaco e leva o guarda-chuva, principalmente nesta tarde. Olha o que aconteceu em Ibiraiaras. Olha o que aconteceu em Ibiraiaras.
Só me confirma se é norte ou noroeste do estado, Ibiraiaras. Acho que é norte, né? Norte só me confirmem, Ibiraiaras, uma cidade de referência, é perto de Santa Maria. A nossa equipe já está conferindo. Olha, eu acho que não é, mas depois desse, eu acho que deve ter até mudado de lugar no mapa. Olha a violência, isso aí é vento que veio? Isso aí foi algo que chama a atenção, porque é como se passasse uma serra no galho de árvore, no tronco, né? No tronco. É assustador o que aconteceu, e isto, pelo que a gente tem informação, foi um ciclone que atingiu. Olha aí, gente, olha aí como é um facho, né? É uma listra, um rastro. E em seguida o Guilherme Roquette vai trazer essas informações lá de Ibiraiaras para explicar o que aconteceu no norte do estado. Em seguida, então, a gente vai trazer mais detalhes. Vai sair de casa agora ou está na rua, muita atenção, cuidado no trânsito. Já tivemos muitos acidentes, infelizmente, lá próximo ali a Rosário do Sul, um grave acidente com uma ambulância de Uruguaiana que estava levando pacientes e acompanhantes desses pacientes. Um acidente com um caminhão, 4 pessoas morreram na manhã de hoje, iam para Santa Maria para um atendimento. Então, assim, gente, muita atenção, porque a pista está molhada, tem chance de vento. Então tem que ter muito cuidado no trânsito, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre essas árvores, a imagem das árvores, parece que foram arrancadas à mão, quebradas à mão, Glauco. Foi alguém passando e quebrando, assustador. Meio-dia 22, coloca a sirene. Um criminoso foi pego em flagrante. Ele estava no telhado da casa quando a polícia chegou. Os detalhes você vai ver agora no Giro de Notícias aqui pelo Estado. Pego com a boca na botija. Polícia chegou pouco antes do ladrão arrombar a residência. Ele pulou o muro, subiu no telhado e tentava abrir uma janela. Sai, gordo, sai! Entrou por aí? O flagrante foi no bairro Ipiranga, em Sapucaia do Sul. Com o ladrão, os policiais resgataram uma TV, uma bicicleta e utensílios domésticos furtados de uma outra casa. Segundo a polícia, ele é um velho conhecido na cidade por arrombar residências, mas desta vez não deu certo. Meio quilo de cocaína enterrada no pátio de casa. Um traficante em Santiago, na região central do estado, escondeu a droga para não ser pego pela polícia. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante. A cocaína seria vendida em bocas de fumo da cidade. Fuzil, pistolas, carregadores de armas e munições. Um armamento pesado foi encontrado em um depósito no bairro Matias Velho, em Canoas. O arsenal foi apreendido após o assassinato em Porto Alegre de Diego Carvalho Fontinel, de 32 anos, o alemão da praia. Ele era líder de uma facção que atuava no bairro, mesmo ponto onde ocorreu a apreensão. Esse ali, esse que foi executado, que apareceu agora aí na reportagem, desse armamento todo, foi o que foi executado ontem de manhã em frente a clínicas, né, aqui na Rua Soledade, aqui em Porto Alegre. Aí a quantidade toda de armamento, um arsenal, fuzil, pistolas, carregadores de armas e munições que foram encontrados, isto em Canoas, na região metropolitana. Só rapidamente, coloca aquela imagem ali lá de Ibiraiaras. Eu falei em ciclone, não, um tornado, possivelmente um tornado que atingiu, e em seguida o Guilherme Roquette vai trazer as informações. É suspeita até da Metsu Meteorologia, não é muito simples de tu definir o que aconteceu, mas muito provável um tornado, porque percebam que foi uma faixa, mas de muita destruição. Em seguida as informações. Meio-dia 24 minutos, atenção para esta história aqui. Atenção, pode colocar a sirene. Pode colocar a sirene, porque teve operação policial investigando o desvio de recursos em contratos da Fundação de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Porto Alegre com uma prestadora de serviços. O colega repórter Lucas Abate vai trazer e explicar para a gente os detalhes, não é mesmo, Lucas? 10 milhões de reais, André. Esse é o valor do acordo assinado em 2 contratos da Prefeitura com essa instituição, com essa prestadora de serviços. Esses 2 contratos, André, um deles é ligado à Secretaria da Saúde, deveria ser para atender 40 vagas disponíveis para as pessoas com transtornos mentais graves em um valor mensal de R$ 227 mil. E um segundo contrato para atender pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, 80 vagas. Foram contratados ainda na gestão passada, mas esses contratos, André, estavam em vigor ainda. Um deles iria até 2024 e, ao final, totalizaria esse valor de 10 milhões de reais.
Só que o que aconteceu, André? Apesar dos serviços estarem, de certa forma, sendo prestados, a investigação da Polícia Federal encontrou uma série de irregularidades, desde a contratação até a prestação de serviços, como explica o delegado que investigou o caso. Esses contratos tinham verbas do Fundo Nacional da Saúde e do Fundo Nacional de Assistência Social. São verbas públicas federais. Foi dispensada a licitação em face do estado de pandemia. Porém, outras instituições cadastradas na prefeitura, elas não foram consultadas se elas tinham interesse também em participar desse serviço, de emprestar esse serviço. A gente verificou que esses valores estavam muito acima do que normalmente é cobrado. Além disso, eles subcontrataram uma empresa para prestar os serviços e essa empresa pertencia aos próprios donos da organização social, ou seja, eles contrataram com eles mesmos para prestar esse serviço. Muito bem, meio-dia 26 minutos, Lucas Abate contando pra gente de uma operação que aconteceu na manhã de hoje aqui em Porto Alegre. E, se possível, Lucas, só pra gente explicar, inclusive a Prefeitura se colocou inteiramente à disposição, quando que essa irregularidade teria acontecido? Foi divulgado, já se sabe ao certo? Porque pelo menos 10 milhões é o valor aí que se fala que teria sido desviado, né, Lucas? São 2 contratos, André, que ainda estão em vigor, ou seja, as irregularidades ainda estavam acontecendo. Um desses contratos foi assinado em 2019, nesse valor mensal de R$227 mil e que é ligado à Secretaria Municipal da Saúde, e um segundo contrato que é ligado à FASC, a Fundação de Assistência Social, assinado no início de 2020 e que foi renovado nessa gestão. Ou seja, eram contratos assinados ainda na gestão anterior, mas que ainda estavam em vigor e, portanto, essas irregularidades continuavam acontecendo. Para entender o fluxo desse dinheiro, André, funcionava assim: a prefeitura contratava uma instituição para prestar esse serviço, por exemplo, em albergues, para abrir 80 vagas de albergues, de alimentação, de local para essas pessoas em situação de rua ficarem, só que essa instituição contratava uma outra empresa, ou seja, praticamente quarteirizava esse serviço. E essa empresa contratada pertencia também a pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Então havia um sobrepreço, havia também algumas irregularidades na contratação, como disse o delegado. Outras empresas que poderiam prestar o serviço não foram consultadas, não foram informadas dessa abertura de licitação por parte da prefeitura. Na verdade, vou corrigir aqui, não foi aberta a licitação, e sim uma consulta da prefeitura por conta da pandemia, mas outras empresas que poderiam prestar o mesmo serviço não foram consultadas. E teve um outro fator, André, que também chamou a atenção dos investigadores nesses 10 meses de trabalho. Ouve o que o delegado nos conta. Antes mesmo de emitir a nota fiscal, já era realizado o pagamento. Além disso, durante a investigação, a gente fez a quebra de sigilo bancário dos investigados e aí pôde identificar diversas transferências bancárias diretamente da conta tanto do instituto quanto da empresa, diretamente para a conta pessoal dos investigados, para gerenciar todo o abrigo, né? Tanto a parte de alimentação, a parte de hospedagem, todo o serviço que é prestado dentro de um abrigo para abrigar essas pessoas, né? Idosos, tinha abrigo lá de idosos e também pessoas moradores de rua. E lembrando, Lucas, que é a Polícia Federal que também fez a investigação, porque se trata de recursos do governo federal, né, repassados às prefeituras e depois as prefeituras repassavam a instituições, correto? Isso, André. É recurso da Fundação Nacional de Saúde que chegava para a prefeitura através do governo federal e que foram destinados para essa empresa. Por isso que a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, também entraram nessa investigação. Só que, André, tem um outro fator aí que envolve a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a nossa Polícia Estadual. O que é? Havia uma primeira investigação que envolvia recursos estaduais que eram contratados pela FASE. Não vamos confundir FASC e FASE. Isso. FASC é ligada ao município e a FASE ligada ao governo estadual. E essa investigação da Polícia Civil identificou que essa mesma empresa também cometeu algumas irregularidades na FASE.
E quando eles chegaram nas irregularidades envolvendo a prefeitura, envolvendo esses recursos do governo federal, imediatamente a Polícia Civil trocou informações com a Polícia Federal, que deu encaminhamento a essa operação. Ou seja, em comum, André, com essas duas investigações, tanto a nível estadual e nível municipal, está a mesma empresa, a mesma entidade que praticou sobrepreço, praticou diversas irregularidades na contratação e até mesmo a não prestação total dos serviços que foram contratados. Até sobre isso, André, a gente tem manifestação tanto da FASC, tanto da Prefeitura de Porto Alegre, que já abriu imediatamente uma auditoria para apurar essas irregularidades, como também da FASE, que é o governo estadual, que disse que esses contratos já foram rompidos lá em 2019, com um término do prazo, e que também uma auditoria está investigando onde ocorreu essas fraudes e procurando possíveis responsáveis. Bom, o que diz a Prefeitura de Porto Alegre? O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se manifestou nas redes sociais e ele disse que determinou aos secretários total colaboração com as investigações. Agora há pouco, a Prefeitura emitiu uma nota em que afirma que o prefeito determina a abertura de auditoria especial para apurar contratos com organização investigada, né? Com a organização investigada. Portanto, aí a publicação feita agora de manhã pelo prefeito Sebastião Melo. Diante de operação envolvendo saúde e assistência social, determinei aos secretários total colaboração com as investigações. Nossa gestão é de transparência e tolerância zero com qualquer tipo de irregularidade e a prioridade é apurar as ocorrências e devidas responsabilidades. Qual é a posição da FASE? Nós temos? Tem a posição da FASE? Temos, André. Só para completar também em relação à Prefeitura de Porto Alegre, eu já trago o posicionamento da FASE. A Prefeitura de Porto Alegre não é inicialmente investigada, não é alvo dessa investigação. Nesta fase, a Polícia Federal investiga apenas a atuação dessa instituição que foi contratada. Pode ali na frente chegar a identificar alguma irregularidade, mas neste momento a Prefeitura não é investigada. A FASE informa que no primeiro semestre de 2019, quando alguns indicadores apresentaram inconsistência na prestação de contas dessa empresa, eles suspenderam esse contrato e também abriram uma investigação, uma sindicância para apurar os possíveis responsáveis por essa fraude. Bom, isso teria acontecido então de 2 anos para cá? De 2 anos para cá. Com relação à fase até o ano de 2019, quando houve a suspensão desse contrato, a partir daí a Polícia Civil começou a investigar, descobriu algumas irregularidades. Quando chegou na questão municipal, trouxe até a Polícia Federal, que investigou, e esse contrato municipal com a FASE e com a FASC, e com a Secretaria Municipal da Saúde ainda estava em vigor. Ou seja, as irregularidades ainda estavam acontecendo desde 2019, final de 2019 até agora. Mas ninguém foi preso, apenas busca e apreensão, correto? Ninguém foi preso, apenas mandados de busca e apreensão para ajudar no avanço da investigação, para a polícia conseguir agora rastrear contas, contatos e também descobrir quem estava envolvido, quem estava cometendo todas essas irregularidades. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate. Muito bem, meio-dia 34 minutos. Olha só, preste atenção agora nessa imagem que vem do norte do estado. O que é que aconteceu em plena avenida? Movimentação total. Olha, escutem o barulho. Olha o barulho, olha o barulho. Todo mundo correndo para ver o que era. Olha ali. Ninguém entendendo o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu afinal, gente? Isso foi Passo Fundo? Não foi? Passo Fundo? Foi Passo Fundo. Mas o que teria acontecido? Que barulheira é essa? Parece algo sendo arrastado, escutem. Uma freada. Em seguida a gente vai explicar o que aconteceu. Mas a história, ela chama muito atenção. Ela chama muito atenção. Em seguida eu explico por quê. Muito bem, meio-dia 35 minutos, nós recebemos a partir das nossas redes sociais muitas reclamações com relação à qualidade da água aqui de Porto Alegre. Relato de água com cheiro e também com gosto, né? Gosto ruim. Não é novidade aqui na capital nesse período que nós temos períodos longos de seca, período aí do verão. E, inclusive, alguns colegas aqui da redação também relataram este problema e, por isso, a gente vai conversar agora com o diretor-geral do DEMAI, o senhor Alexandre Garcia.
O senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, André. Eu escuto bem, sim. Tá certo. Sempre um prazer ocupar o espaço aí, levar informação, interagir com a população, levando as informações. Pois é, me parece que a gente depende da chuva, né? Para que a gente tenha esse problema resolvido, porque de fato é um problema muito sério. Fica água do chimarrão, água de cozinhar, o próprio banho com esse cheiro de alga, né? Um cheiro, um sabor da água ruim. Parece terra, né? Terra, musgo. Eu sempre dizia que, porque esse problema, eu sei lá há quantos anos que a gente já acompanha nesse período. Mas a pergunta que fica que o senhor explicasse bem para as pessoas o que está acontecendo na água aqui de Porto Alegre e qual é a previsão para solucionar esse problema, se é que depende da prefeitura ou do DEMAI, enfim. Bom, conforme tu chamou a atenção, não é uma exclusividade desse ano, né? Esse ano o que aconteceu? Como nós estamos experimentando o Laninha, né? Nós estamos vivendo uma escassez hídrica muito grande, dias maiores, com maior insolação, o nosso manancial muito baixo, tu acaba tendo então a penetração dos raios solares e, vamos dizer assim, oportunizando, dando um ambiente mais adequado para que se tenha então a floração das algas, tá? A gente tem monitorado já com base nessa informação de que a gente viveria o Laninha e já experimentando essa escassez hídrica, a gente ampliou o nosso sistema de monitoramento. Nas nossas estações de captação de água, nas estações de bombeamento, a gente não identificou elas ainda. Mas a gente já nota na água, no cheiro aqui na estação de tratamento, e tem a presença. Então a gente acredita que no Gravataí, onde a gente tem a mais acentuada essa floração, ela já está presente. Então ela chega e acaba então entrando no nosso sistema. A gente já dosa o dióxido de cloro lá na captação, justamente para antecipar isso, para que isso seja diminuído ao máximo, né? Mas ela acaba então deixando um odor e um gosto residual aí, um gosto de terra, né? No painel sensorial a gente identificou. Não, então, tem o problema que tem muita gente tem caixa d'água que acumula muita água, né? E aí tu fica usando aquela água com cheiro ruim achando que ainda é problema, né? Com a água do Guaíba. Mas só a chuva para a gente conseguir resolver esse problema, não tem o uso de carvão que possa amenizar isso? A gente há 2 semanas, a gente já alterou o nosso sistema de tratamento, porque é quando a gente já identificou, então, essa presença. Então, quando aumenta ainda mais essa produção, aí acaba, então, passando o cheiro e o gosto para a água que é distribuída. A gente já mudou o nosso sistema de tratamento, a gente já adequou algumas dosagens, justamente para que a gente consiga mitigar ao máximo. Mas a gente vai depender efetivamente da natureza do nosso manancial, né? A natureza respondendo aí à escassez hídrica, ao excesso de iluminação ali, então está acontecendo ali a floração em algum ponto do manancial que está sofrendo com isso. O Glauco quer saber até quando que a água do chimarrão dele vai ter gosto de terra, olha, eu digo de alga, mas aí o Glauco vai perguntar, Dete, já comeu terra para saber se tem gosto de terra? É que o cheiro é muito característico, né? Eu até estou me safando, sabe? Porque eu estou usando água de filtro. Mas eu queria, até em relação a isso, eu queria fazer uma pergunta. Bom, em primeiro lugar, essa água não faz mal. E aproveitando já, engatilhando mais uma pergunta aqui, adianta ferver a água? O senhor acha que dá o efeito, por exemplo, para quem vai fazer a comida? Ameniza ou não? Bom, o DEMAI garante a potabilidade da água, garante a água. A gente tem rígido controle sobre a nossa água, a água que é distribuída, sobre a potabilidade da água. Nós fazemos 750 análises diárias da nossa água. Além disso, a gente tem laboratórios para que seja feito um controle externo, para que a gente tenha garantia na distribuição da água para a população. Então, a gente pode garantir que ela é livre, feita toda a desinfecção, então ela é livre para o consumo humano, para a dessedentação humana, sem problema nenhum. Ferver a água, quando no banho, às vezes, quando a água está mais quente, o cheiro fica ainda mais marcante, né? Ferver a água ali serviria, no caso, para desinfecção, ela já sai com desinfecção daqui, então não deverá ter resultado, senão a gente notaria no café, no chimarrão, então não vai ter resultado nesse formato de redução, não. No filtro, quando tu tem filtro com carvão ativado, ele pode também dar um resultado, né? A gente trabalha com carvão ativado aqui também na produção, então o filtro de carvão ativado, ele pode sim dar um resultado que também é por nós aqui utilizado. E foi muito bem chamada a atenção para a questão dos reservatórios, né? Pega dias que nem ontem, que teve um dia de super calor, com bastante sol, com bastante iluminação,
um ambiente muito mais propício para a floração, né? Aí tu pega um dia que nem hoje, já com chuva, um dia com menos luminosidade, tu já tem uma incidência ainda menor. Mas se tu estiver dentro da tua caixa d'água lá e a água não for renovada, consumida dentro daquele dia, ele vai permanecer por mais alguns dias com essas características. Lembrando isso que o nível baixo, a proliferação das algas aumenta e é isso que dá esse gosto e cheiro ruim. Alguma receita rápida caseira ou não há o que fazer, diretor? Só para a gente encerrar. A utilização de filtro com carvão é o que dá o melhor resultado assim, para as pessoas que têm em casa, né? Tá certo. Diretor do DEMAI, Alexandre Garcia, muito obrigado pelas informações. E aguardar a chuva, agora que está chovendo, né? Quem sabe vai amenizar um pouco. Tomara. Ô, André, um abraço ao senhor, obrigado. Como sofre o gaúcho, né? Vamos tomar um mate, a água tá com aquele gosto. Vamos fazer um churrasco? Não dá por causa do preço da carne. Tem que ir equilibrando, mas agora a chuva pelo menos vai amenizar. Por falar, espero que amenize, porque essa proliferação justamente acontece pelo nível baixo, né, das águas e principalmente a gente olha o Guaíba, já observa, num dia de sol tem que observar alguns pontos que o Guaíba fica mais esverdeado, inclusive. O tempo está fechado, chovia pouco, a gente tem aí temperaturas, tivemos sensação de quase 40 graus ontem. E a gente vai conversar com o colega Guilherme Roquete, porque ele tem informações, inclusive, de que um tornado, provavelmente um tornado que atingiu a cidade de Ibiraiaras, que fica no norte do estado, né, Gui? Há pouco chovia e chove agora, porque teu óculos está com pingos d'água, né, Gui? Tá chovendo, sim. E molhou o cabelo. O microfone, ele se emocionou. Ele ficou emocionado. Liga o microfone, Gui. Não, é porque até tem que ter esse cuidado que às vezes com a própria chuva, talvez, às vezes um mau contato é normal acontecer. E agora o Gui está ajustando ali. Mas ele está me ouvindo. Nada, Gui? Não tá. Não tá. O que eu tinha que falar do cabelo, Guilherme? Não tinha que falar nada. Não, tá tudo certo. Talvez a chuva tenha André, mas essa prejudicado. imagem aí, sabe o que parece? Isso aí é uma plantação, eu não sei se de eucalipto, né? É pinheiro. É pinheiro, né? Acho que é pinheiro, eu não sei, me pareceu pinheiro. Eu sou guri de apartamento, não sei exatamente. Mas, rapaz... Eucalipto talvez, ou pinheiro. Pinheiro, o pinus. É justamente aquele rastro que ele faz quando passa, né? E aí devasta tudo. Imagina se tem uma residência. Meu Deus. No caminho. Mas levanta. Levanta tudo. A gente conta. Quando conta, às vezes as pessoas não acreditam que os animais, se é no meio do campo, os animais... Tem o senso, podem... né? Não, eles são levantados. Sim, tem muitos que preveem, né? E se abrigam, tem essa história também. O vento consegue carregar, e a Estael contou uma vez, inclusive, de peixes, porque ele passou por cima da água, né, um tornado, e chegou a arrancar peixes de dentro da água. É verdade, não é com essa cara não, Glauco. Mas eu compreendo a tua reação, mas é isso que a força do vento pode fazer, é impressionante. Peixe voou, peixe voador. É o peixe voador. Boa. É o peixe voador. Enquanto que o Gui está ajustando o microfone dele, Glauco, vamos mostrar aí esse flagrante que vem do norte do estado, que chamou a atenção, antes de botar a imagem, não coloca a imagem, eu quero que todo mundo preste atenção. Está o pessoal ali, né, pelas ruas de Passo Fundo, e de repente um barulho. O pessoal não sabe se é um avião, não sabe se é uma freada. É um pássaro. Vai todo mundo pra rua pra ver o que estava acontecendo. Põe o áudio aí. Põe o áudio. Uma pista de corrida? O que é que estava acontecendo? Quem é que vai contar para nós o que estava acontecendo? É ele, Glauco Paza. Parece um freio. Parece? Parece, ouvindo assim. Olha aquele senhor ali, botou a mão, sabe aquele negócio que o cara faz aqui? O que será que é isso? Só que não é um pássaro, não é um avião, não é o super-homem. A gente vai mostrar o que aconteceu. Um carro, ele está sendo completamente arrastado. Podemos botar a imagem ou não? Olha lá no fundo. Um caminhão está arrastando o carro de lado. Volta. Eu já vi carro andando de frente, de ré, agora de lado é a primeira vez. Que isso, Glauco? E muita gente pode se perguntar, puxa, o caminhão estava desgovernado, é isso? Não estava não. Pelo Mas menos olha a imagem, essa é a informação que nós temos, tá? Que tudo teria acontecido por um desentendimento. E aí,
o senhor, o rapaz do caminhão, a gente não sabe exatamente, teria feito isso de propósito. Eu disse teria, tá? Porque a gente buscou informações com a polícia, com a brigada e não obtivemos resposta ainda. Só lembrando que isso aconteceu em Passo Fundo e se não foi o caso de um caminhão desgovernado, foi certamente de um desgoverno dos nervos, porque olha só o que ele fez arrastando esse carro aí pela rua. Hein? Não pode ser. Quando que foi isso? Isso foi em Passo Fundo, Neste sábado. Gente? Foi na tarde de sábado, no último sábado, no fim de semana. Tá, mas o que deve ter acontecido com esse motorista aí? Pois é, rapaz. Olha, é aquela história, o próprio Detran, ele tem uma divulgação da chamada empatia. A empatia no trânsito. É um termo que a gente tem ouvido muito, empatia, não nada a ver com simpatia. Empatia é tu se colocar no lugar do outro. E infelizmente, Glauco, no trânsito, é o que as pessoas menos fazem. As pessoas não se colocam, pelo contrário. Alguém que corta a frente, tu já julga que ela está fazendo aquilo ou porque é ruim motorista, ou porque quer te prejudicar, quer te sacanear. Quando às vezes as pessoas erram, mas se você sabe que você está ali no trânsito, dividindo o trânsito com outras pessoas, um pouquinho de paciência, um pouquinho de atenção. E aí começa uma briga do nada. E aí o cara com aquela máquina na mão, aquele caminhão, Mercedes, né? Um Mercedes ali na mão, simplesmente vai arrastando o carro, o pessoal não acredita. E olha do lado, vai ali, eu acho que tem vai dois... um rapaz correndo ali, né? Talvez o dono do carro, é isso que a gente ainda tenta descobrir com a polícia. E até para saber o que aconteceu com o motorista, porque um motorista assim, que perde a cabeça, pega e sai arrastando o carro, podia ter causado uma explosão com as faíscas, quer dizer, muita coisa poderia ter acontecido. É a lei do mais forte, nesse caso, bem mais forte. Olha o que pesa um caminhão desses aí, quantas toneladas, contra um veículo de passeio. Né? O carro tu pega agora e joga no ferro velho, porque não tem condição de fazer nada. E o barulho que você estava mencionando é o carro arrastando as 4 rodas. É como se estivesse freando as 4 rodas naquele piso. Aquele calçamento. E eu acho que do lado, quem corre é, de fato, o motorista proprietário que é um Corsa, né? Que está com um limpador de para-brisa ligado aí, né? É um Palio? É um Palio ou é um Corsa? Acho eu. É um Palio, talvez um Palio. Ele era um Palio, agora já nem sei o que agora virou um Corsinha. Olha o limpador de para-brisa funcionando, com o sol todo que tinha. Não sei. Agora, não tem ninguém dentro, os vidros estão quebrados. Pois a gente conseguiu essa imagem há pouco e a gente tenta ainda esclarecer alguns pontos, mas cada vez que a gente olha, a gente percebe algo novo. Primeiro, eu não tinha visto, mas ele não tem vidros o carro. Me ajudem? Não tem, né? Não tem. Mas ele está baixo ou ele quebrou? Pois essa é a dúvida. Essa é a questão, né? Me parece, a impressão que dá é que o de trás está quebrado, ó. O de trás eu acho que está quebrado. Isso, pode ter começado lá atrás já, a confusão anterior. Pois né? Exato. Mas a gente segue acompanhando e amanhã a gente vai trazer até de repente alguma entrevista com alguém lá de Passo Fundo, do trânsito, para explicar o que aconteceu. Porque, gente, por favor, tá certo que tá todo mundo com os nervos à flor da pele, tá certo que já estamos em 2 anos de pandemia, tá certo que os preços estão aumentando, tem uma série de explicações. Explica, mas não justifica. Uma atitude como essa, óbvio que não justifica. A gente não sabe como que foi a origem da briga, só aparece o carinha correndo atrás, eu acho que é o dono do carro. É o dono do carro. Não, e outra raiva era tão grande que isso pode, inclusive, claro que o caminhão é muito mais forte, enfim, mas pode estragar o caminhão também. Então imagina a raiva que estava esse motorista. Não, e sem falar num gesto inconsequente, o que poderia ter acontecido com todas essas pessoas. Gente, isso Passo Fundo, um dia à tarde, uma movimentação como a gente percebe aí, quer dizer, inconsequente, quer dizer, não estava nem aí para o que poderia acontecer. Mas amanhã a gente vai tentar trazer mais informações sobre esse cara esse motorista, né, que tentou, arrastou, sabe-se lá o que deu na cabeça dele de ter tido essa atitude totalmente irresponsável. Mas a gente vai atrás para tentar esclarecer de fato o que aconteceu. Meio-dia e 49 minutos agora, meio-dia e 49. Nosso assunto agora é sobre o júri, né? Depois do júri popular ter condenado os 4 réus do caso da Boate Kiss, as famílias agora aguardam para que o projeto de criar um memorial em homenagem às vítimas do incêndio saia então do papel. Mais detalhes agora na reportagem. Dos escombros da tragédia a um local aberto, iluminado e cheio de cores.
A intenção é continuar contando o que aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013. O arquiteto paulista, vencedor do projeto Memorial da Kiss, diz que a entrada da boate será preservada, estreita como era, e que tanto prejudicou a saída das pessoas no incêndio. Essa cobertura do memorial, ela está apoiada em 242 pilares de madeira. Cada pilar é referente a uma das vítimas, né? Então, como se as vítimas que estivessem suportando aí essa estrutura do memorial. A construção do memorial estava orçada em 2018 em R$ 2.500.000. Agora a estimativa é de que o valor da obra seja maior. Felipe pretende começar logo a captação de recursos para iniciar a construção ainda em 2022. Existe no Rio Grande do Sul a LIC, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que eu acho que é uma forma que, pela minha conversa com o pessoal da VTSM, eles acham interessante para a gente buscar os recursos para a construção. Há 4 anos, o prédio da Kiss foi desapropriado pela Prefeitura de Santa Maria e hoje pertence à Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia. A demolição da boate dependia do fim do julgamento. Os parentes das vítimas não queriam mexer na estrutura sem antes saberem da sentença da Justiça, que foi anunciada na sexta-feira aqui no Fórum Central de Porto Alegre. Enquanto o memorial não sai do papel, o prédio permanece intacto, como um símbolo da dor e do desejo de que isso nunca mais se repita. Bom, agora o Ministério Público recorreu, né, dessa habeas corpus, né, preventivo, que foi anunciado também no final do momento da leitura das condenações. Então, o Ministério Público recorreu porque pede a prisão imediata dos 4 réus. E ainda, portanto, já foi feita a solicitação, me parece que até direto em Brasília, no STF, e ainda aguarda-se uma decisão. Muito bem, 12h52, gente. Um tornado deve ter atingido, provavelmente um tornado pelas características, atingiu Ibiraiaras, que fica no norte aqui do estado. São assustadoras e impressionantes essas imagens. O Guilherme Roquette vai explicar pra gente, né, Gui? Agora sim, conseguimos o contato de novo com o Gui. Foi a chuva que tá caindo aí que prejudicou o microfone, hein, Gui? Sabe o que aconteceu, André? Moiou. Mas agora sim a gente está com todas as informações. Deixa eu te contar o que aconteceu lá em Ibiraiaras, região norte do estado. Foi ontem por volta das 2h30 da tarde. Este tornado, que foi classificado assim pela própria Metsul, atingiu uma localidade no interior do município. E olha só, pelo menos 1.000 árvores de uma plantação de pinos foram derrubadas. Para tu ter uma ideia, eu tô aqui na beira do Guaíba e é como se aquele mato ali atrás, perto do Anfiteatro Pôr do Sol, fosse todo ele derrubado e virasse uma verdadeira clareira até o anfiteatro que está escondido lá atrás. Isso aconteceu então, como eu te disse, André, por volta das 2h30 da tarde. E enquanto isso, a gente tem aqui na faixa leste do estado ainda uma condição de instabilidade, justamente para essa tarde de terça-feira. A previsão é de até 50 milímetros em algumas regiões, que atinge aí toda a faixa leste do estado e também a serra e um pouco do norte do Rio Grande do Sul. E a gente pode ter, inclusive, André, alguns episódios de temporais, até porque há a formação das nuvens cumulonimbus, que são essas nuvens de temporal, principalmente nessa época do ano de verão, e é justamente elas que podem trazer os temporais, mas tudo isso, André, de forma isolada. Vocês estavam comentando antes aí, tu e o Glauco, se podia então amenizar a estiagem, melhorar um pouco a situação aqui do Guaíba, que está baixo, e por isso há essa proliferação das algas. Isso. Pois eu já vou adiantar para vocês que não. Essa chuva de hoje não vai resolver esse problema, sabe por quê? Porque lá na fronteira oeste do estado, na fronteira com a Argentina, na campanha, por lá choveu muito pouco e já parou de chover, inclusive, já tem até sol. E a partir de amanhã, esse sol vai então tomar conta da fronteira oeste do estado. A previsão é que, assim como as temperaturas devem subir passados 35 graus a partir de amanhã, já começando com o sol hoje de tarde, a umidade relativa do ar deve baixar muito lá na região. Agora, um outro fenômeno tomou conta do Mar de Torres, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Um verdadeiro espetáculo captado aí pelo fotógrafo Gabriel Zaparoli.
As luzes, essa iluminação, essa tonalidade azul, ela é emitida por algas e por micro-organismos que ficam no mar. Justamente esses micro-organismos que, em uma determinada condição de clima, como essa que a gente está tendo aqui, gente, eles emitem essa luz fria, André. Ah, que coisa impressionante isso. Repete pra gente o que é esse fenômeno, Gui. Olha que bonito. O nome desse fenômeno é bioluminescência. É justamente esse termo utilizado, então, para fazer referência à capacidade, então, que alguns seres vivos têm de emitir essa iluminação aí, essa tonalidade azul. É uma luz fria, exatamente nesse tipo de condição, que é o que a gente está vendo aí na imagem. Parece que o mar está azul justamente com isso. É muito bonita essa imagem, né? É como é que é o fenômeno aquele boreal? A aurora boreal do mar. Aurora boreal. Né? Isso. Só que aí no mar, exatamente. Uma aurora boreal do mar. Que Mas então, André, para te falar ainda, aproveitando que a gente está falando de Torres, aqui a faixa leste do estado, também o litoral norte, ele ainda pode ter um pouco mais de chuva nessa tarde, mas em compensação no oeste já não tem mais nada e volta o calorão nos próximos dias aí. Muito bem, olha só, Gui, fica comigo. Deixa eu chamar fica junto, vem o Glauco também. Vem o Glauco. Vamos ficar junto, porque olha só. Vamos. Eu quero que vocês compartilhem comigo essa notícia que a gente vai passar para os nossos telespectadores, para quem nos acompanha. Os melhores da publicidade e propaganda gaúcha foram reconhecidos ontem aqui em Porto Alegre. O Salão ARP 2021, promovido pela Associação Rio Grandense de Propaganda, premiou 18 profissionais. Acompanhe. O Salão ARP é a Noite das Estrelas, promovida pela Associação Rio Grandense de Propaganda. Grupos e entidades do mercado publicitário escolhem 3 finalistas em 18 categorias. E a vencedora de profissional de atendimento de veículo foi do SBT. A executiva de contas, Mara Bussolin, já tinha sido indicada em 2019 e agora levou o troféu para casa. Estou muito feliz, eu queria agradecer a todo mundo que votou e acho que assim, não é uma estrela minha, mas é uma estrela para todo o time do SBT, porque todo mundo trabalha junto, a gente é muito unido e a gente tem o objetivo de sempre levar um resultado maravilhoso para os clientes. O head de negócios do SBT-RS, Gabriel Casara, será vice-presidente da ARP. Ele comemorou a conquista comercial e agora já projeta os novos desafios. Esse é o desafio nosso, né? Ou seja, uma empresa aí de 40 anos, manter os pilares que nos trouxeram até aqui e construir a transformação dos próximos 40 anos. E a gente só tem a agradecer ao mercado e a todo o carinho que a gente recebe, seja dos telespectadores, seja dos clientes e seja das agências. Depois de realizar a cerimônia em formato virtual em 2020, o Salão ARP voltou a receber a presença do público. O evento realizado aqui no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, reuniu os principais nomes da propaganda no estado. Fernando Silveira assume como presidente da associação em janeiro de 2022. A nova diretoria aposta na inovação para seguir premiando os melhores do mercado. Se comprometer a manter o prêmio vivo, talvez um pouco reformulado, mas vivo para 2022, 2023, com outras novidades, com talvez outros formatos, mas principalmente valorizando a propaganda num sentido muito mais amplo, a gaúcha. Bom, nossa homenagem ao Casara, né, que o nosso gestor de negócios, que vai fazer parte da administração, da gestão da ARP. Mas eu quero mandar um beijo muito, muito grande em nome de toda a nossa equipe para a querida Mara Bussolin, que é executiva de contas. O que é um executivo de contas, gente? Olha, é uma pessoa que tem que estar muito ligada no mercado e o desafio em meio à pandemia também foi muito grande para esses profissionais, os profissionais de negócios. Então, a Mara, um beijo muito grande, porque também precisaram, né, criar alternativas, trabalho, home office, né, e toda uma gestão, uma criatividade, uma dedicação, como disse a Mara, com todo o apoio aí dos colegas dela da área de negócios aqui do SBT. Mara, um beijo, ó. Tá aí, cadê o beijo pra Mara? Só 2 palavras, André. Maravilha. Beijo. Beijo grande e a gente tem um pedacinho junto, né? Pegar um pouquinho desse prêmio junto pra nós. Mara, um beijo muito grande. Olha aí, que legal. Muito bem, agora 1h em ponto. Pontualmente, 1h da tarde. Vamos falar de esporte.
O vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, conversou com a imprensa ontem e soltou o verbo para tudo que é lado. Matheus Schenck, eu ouvi muitas críticas, viu? Porque o pessoal esperava uma grande modificação no Grêmio. Procede isso ou não? A expectativa de mudança, sim, mas não aconteceu. Boa tarde, André. Boa tarde para o Glauco, boa tarde a todos. Vamos direto, então, chamar um pouquinho do que falou o Denis Abraão. Algumas pinceladas do que disse o vice de futebol do Grêmio. Vamos acompanhar. Será que não está faltando um pouquinho mais de compreensão por parte de tudo aquilo que a gente chega num clube que tem uma cultura diferente, que vive um momento diferente, que vive uma crise interna muito grande, com um vestiário totalmente dividido, com problemas de sobreposição de jogadores, com um plantel que talvez não fosse o plantel ideal. A minha convicção foi a evolução de um clube que ele pegou sem conhecer os jogadores e conseguiu, num curto espaço de tempo, tirar o melhor deles. E se tivesse chegado com um pouquinho de antecedência e o percentual dele, pelo número de jogos, o Grêmio ficaria entre os 6 primeiros. Esse jogador, todo mundo sabe que é um jogador caríssimo, é um jogador excepcional, mas que deu pouco retorno ao clube, né? Sem dúvida alguma é um craque de bola, mas teve muito tempo machucado, teve muito tempo lesionado, né? Então nós temos que conversar. Houveram fatos pitorescos, pequenos, que se tornaram muito grandes por falta de gestão. Não vi gestão no departamento de futebol, infelizmente não vi. Ruptura com o jogador líder da equipe, líder do grupo, e esse jogador sai do grupo de jogadores no meio de um campeonato. Gente, isso é fatal, isso é mortal. Um cara do tamanho do Maicon, um cara da grandeza técnica do Maicon, não pode sair do grupo da forma que saiu. Isso aí dentro de um vestiário é um canhão. Ô Glauco, eu vou te fazer só um adendo. Ele falou da gestão do futebol do Grêmio quando ele chegou. Quem estava comandando a gestão é o Marcos Hermann, que inclusive ainda está no Conselho Deliberativo, ou seja, o Hermann e o Denis se encontram. Ele jogou tudo no ventilador, Glauco. É assim, ó. Ô André, ô Schenck, abriu o armário, começa a tirar o esqueleto. Tira um aqui, tira outro aqui, e vai surgir esqueleto de tudo que é lado. Mas talvez seja um modo Denis Abraão de falar. A preocupação que eu tenho é o seguinte: será que o Grêmio sabe exatamente por que caiu? E isso que ele falou agora, porque o rendimento do Mancini era para estar em 6º lugar. Calma lá, rendimento, índice é uma coisa. Tem que pegar os adversários que o Grêmio jogou, as circunstâncias que o Grêmio jogou. Calma lá. Eu tô preocupado se o Grêmio sabe exatamente por que caiu. Eu, na minha opinião, já tinha que ter feito uma reformulação maior no vestiário. É isso que eu ouvi. Quem deixou cair não precisava ou não deveria estar lá. Seria isso. É verdade. Comentários. Não é eu que estou dizendo. Inclusive, o Grêmio já mudou o discurso, né? A gente, na semana passada, falava que o Grêmio planejava reduzir de 15 milhões de folha salarial para 6, não vai ser possível. O Grêmio vai reduzir para 8, 9. O Grêmio não vai conseguir rescindir com tanta gente, porque sabe que pagar essas rescisões vai ser bem oneroso. Nossa. Então o Grêmio já mudou os planos. O Grêmio não tem dinheiro? O Grêmio tem dinheiro, O Grêmio tem dinheiro. O Grêmio tá pro futebol que nem o Schenck tá pro jornalismo. Não é o problema o dinheiro. Agora, lembrando só da folha de pagamento, eu fiquei impressionado quando a gente falou semana passada, Glauco, ajuda aí, o Grêmio, 15 milhões. Mensais. Tá? Imagina. E outros times que estão na Série A, valores de 2, O Fortaleza 3... foi para Libertadores com um gasto mensal de jogadores de 3 milhões. Bueno, mas aí pega a palavra do vice de futebol dizendo o seguinte: a formação do plantel é um problema, sobreposição de peças. E o Douglas Costa se machucou bastante. Rapaz, que surpresa! Eu fui pego de surpresa. Só um pouquinho que eu vou me segurar aqui. Tu vê só o Douglas Costa, muito tempo machucado. Quem poderia imaginar, né?
Foram 2 lesões que deixaram o Douglas Costa Nunca aconteceu com ele, né? Quase 60 dias fora, né, Glauco? Se emocionou o Glauco. Olha só, Glauco, além dessas palavras fortes do Denis Abraão, ontem ele confirmou algumas situações. Vamos para a tela, a primeira tela de negócios do Grêmio. 2 saídas foram confirmadas, tá, seu Glauco? O Grêmio já não conta mais com o Marcelo Oliveira, que era coordenador técnico, e o Thiago Gomes, que era auxiliar técnico. Oficialmente, foi para reduzir custos. Né? Oficialmente. Tá, seu Glauco, segura que tem mais. Segura que tem mais. Vamos para a segunda tela de negócios do Grêmio. Vamos para a segunda. Porque também tem mais coisa. Atenção. O Jean-Pierre estava indo pro Alavés, né? Como tava? Não tá mais. O clube espanhol desistiu hoje pela manhã do negócio. O Grêmio não vai conseguir se livrar do Jean-Pierre para o Alavés. O Cortez também teve reviravolta, Glauco. Olha ali no meio, ó. Fez que foi, mas não foi. Ele pode renovar. É curioso, né? O empresário do Cortez postou na rede social que o Cortez estava indo embora, mas ontem parece que estão tentando se acertar. E o Edilson, lembra dele? Sim. Edilson, lateral, que tem contrato com o Avaí até o fim do ano que vem, estaria sendo sondado para retornar aos 35 anos. Glauco, o Grêmio está olhando para o passado para tentar resolver o futuro. O Grêmio tenta resolver o futuro olhando para trás. Mas já faz errado. Mas já nós vamos falar do Inter que está tentando o Marinho. A falta de criatividade é um negócio que impera campo afora. Glauco, deixa eu fazer uma pergunta. 14 milhões de euros na tua mão. Vamos ou não vamos? Não, assim, eu pago 13 milhões de dívida. Mas tem uma condição. Você tem que morar na Rússia. E lê o que está escrito ali, ó. Está escrito ali. O que está escrito ali, Glauco? Eu te traduzo. Só um pouquinho, não acelera, que para até juntar o A mais B é difícil. Eu ia te traduzir bem agora. Ali, ó. Partiu Rússia? Partiu. Olha essas condições aí. O Zenit da Rússia estaria armando essa proposta de 14 milhões de euros na mão do Inter. Mas o Inter quer 20. E aí? Zenit da Rússia. Iria jogar na Rússia por 14 milhões ou não? Lojikovski. Sim. Mas o Inter está dizendo aqui, ó. Aqui o Inter, ó. O Inter está fazendo estratégia, rapaz. O Inter não tem dinheiro. Se vier com aqui, ó, dinheirinho na mão... Tá, mas o Zenit está com dinheiro, está oferecendo, o Inter tá negando. Mas é estratégia. Vamos aumentar um pouco esse valor, entendeu? É que nem comprar o carro do André Hart, que ele está querendo vender. Chega ali com o valor assim, não, por esse valor eu não vendo. Ele vai querer botar mais dinheiro em cima. Será que o valor é perto dos 14 milhões de euros? Eu acho o seguinte, ó, se o Inter tem uma moeda valorizada, essa moeda é Yuri Alberto. Exato. Vai causar irritação na torcida? Vai, mas não tem o que fazer. É que é difícil, né, Glauco? Ele está muito valorizado. A direção do Inter fala que quer mantê-lo até o final do ano que vem, mas isso é muito, mas muito improvável. Vamos só atualizar também outros negócios do Internacional. O Patrick, por exemplo, está aguardando uma proposta para ir para o México. Arriba! E o Vinícius Melo, que é atacante que surgiu na base, foi vendido, tá? 2 milhões de dólares por ele. Ele está indo jogar lá no Charlotte, time do Miguel Ángel Ramírez, que eu aposto que ninguém do Internacional tem saudade do Miguel Ángel, né, Glauco? Eu achei que ia dizer do Vinícius Melo. Ele não mostrou. Na verdade, é bom que ganhe experiência. Enfim, belo garoto. Vamos lá. Então tá. Então tá o quê, rapaz? Temos mais tempo para alguma coisa ou não? Vamos Temos conversar. 1 minuto só. Será que chove? As férias dos jogadores do Inter e do Grêmio, a gente preparou o material, mas não vai dar tempo para hoje. Amanhã a gente vai conferir um pouquinho das férias da garotada de Grêmio de Inter. Tem gente que tá nas Maldivas, André. Oi? Nas Tem Malvinas? gente que tá nas Maldivas. Não é nas Malvinas. Praias paradisíacas, coisa bonita. Vou mostrar pra você. Eu vi. Inclusive, esse rapaz aí, ele postou um negócio no Twitter. Não fala o que ele disse. Que foi contra... Bom, eu nem vou falar, mas enfim. E também, Glauco, amanhã a gente vai destacar aqui, porque o D'Alessandro acabou de postar na rede social dele, se despedindo lá do Nacional do Uruguai. Fica livre para, quem sabe, assinar com o Inter para os últimos meses de contrato como jogador. Estou voltando para o Inter. Aguarda. Chega agora, chegou. Bom, gente, obrigado pela audiência, pela companhia. 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalha. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Um grande abraço a todos. Tchau, Glauco. Tchau, Matheus. Cadê o Guilherme? Tchau, Guilherme. Já foi. Tchau.